prazer estar aqui com você nesta sexta-feira ao vivo, no Frente a Frente, com o Padre Jesus Aguiar, da Paróquia Santa Luzia. Vamos falar sobre cura interior, dons e carismas, exorcismo. E você pode participar do programa. Participa com a gente. É só mandar a sua pergunta para a página do YouTube. Rede Vida, ao vivo, oficial. O endereço é o que aparece aqui na tela. Muito boa noite, Padre Jesus. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. É uma alegria estar aqui com você, com os telespectadores da Rede Vida, e falar sobre a Palavra de Deus, falar principalmente sobre o Espírito Santo é uma alegria, né? Espírito Santo, Pentecostes, explica pra gente sobre essa solenidade tão importante na Igreja Católica. Então, Ana, Pentecostes está ligado aos 50 dias, né? E esta tradição, ela vem lá do Primeiro Testamento. Nós sabemos ali que na Páscoa nós celebrávamos o quê? Nós celebrávamos que o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito. Então, passado esse período da libertação, que eles passaram ali pelo Mar Vermelho a pé enxuto, eles esperaram ali 50 dias. Foi esse momento que Moisés subiu ali no Monte Sinai e apresentou para eles ali os 10 mandamentos. Olha que coisa bela. Mas antes, Pentecostes, também era comemorado a festa da colheita, as primícias, tudo aquilo que nós acolhíamos ali, que nós havíamos plantado, nós oferecíamos ao Senhor. Então, eles têm essa tradição. Então, para a igreja, depois com a morte de Cristo, o que ele diz? Olha, aguardai a vinda do Espírito Santo. É muito interessante que dentro da teologia, nós vemos o Espírito Santo como a promessa. É a promessa. Olha que lindo. Isso. Deus faz uma promessa. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos trazer uma vida nova, e o próprio Filho quem revela o Espírito Santo. Ele vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo. Então, transcorridos esses 50 dias após a Páscoa, a ressurreição do Senhor, o Espírito Santo foi derramado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como nós vemos no texto bíblico, né? Ele é o protagonista, então, dessa Sim. solenidade do Pentecostes. Sim, ele é o protagonista porque, veja bem, até então, no Primeiro Testamento, algumas pessoas, vamos dizer assim, eram privilegiadas. Deus escolhia algum profeta, algum sacerdote, então algumas pessoas eram escolhidas. Mas em Pentecostes, como nós lemos em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio ali sobre eles em forma de fogo, e os discípulos que estavam temerosos, porque Jesus havia sido crucificado, depois Jesus ressuscitou, eles começaram a anunciar ali Jesus, e eles estavam presos ali naquele cenáculo aguardando a vinda. Mas no dia de Pentecostes, quando Pentecostes acontece, o medo vai embora, e eles são revestidos de dons e carismas, e são estes dons e carismas que então faz com que os discípulos vivam uma vida nova. Então é muito interessante assim para nós cristãos celebrar Pentecostes. A primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz uma coisa muito bela, Ana. Ninguém professa que Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito. Jesus já tinha falado isso no Evangelho de São João. Veja, qual será a missão do Espírito Santo? Nos santificar. Ele vai recordar tudo aquilo que eu já vos disse, Jesus fala. Olha que interessante. O senhor falou que nós cristãos devemos celebrar o Espírito Santo. Como nós cristãos, eu e quem está assistindo o senhor, deve celebrar o Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando nós somos batizados, no batismo a gente recebe ali o Espírito Santo, nós recebemos os dons. E a partir do batismo que nós temos esta força de Deus para evangelizar, para sermos transformados, para sermos modificados. E, Bento XVI, né, ele dizia uma coisa muito bonita. A grande missão da igreja, primeiramente, é levar os cristãos que já foram batizados a tomarem consciência dessa graça. Às vezes nós somos batizados lá atrás, passamos por uma vida tão bonita, o batismo foi tão bonitinho quando a gente era criança, recebemos a primeira Eucaristia, a Crisma, mas será que a gente vive em comunidade? Então, o Espírito Santo como protagonista, como você dizia há pouco, é ele que movimenta a igreja. Ele é chamado no grego pneuma, aquilo que dá força, aquilo que nos move, é aquilo que nos transforma. O Espírito Santo
é o santificador. O que é ser santificado? O Papa Francisco, ele escreveu uma exortação, Gaudete et Exsultate, ele fala assim, o que é viver uma vida de santidade? Ou seja, uma vida no Espírito Santo? É se colocar na presença de Deus. Quando eu caminho em direção a Deus, esse Espírito Santo me dá forças. Olha que coisa bela. E o batismo, o senhor falou da importância do batismo, muitas vezes ele se torna só um simbolismo de quem será o padrinho, quem será a madrinha, como que vai ser a ocasião, e às vezes cria até brigas, né? Porque queria ser essa madrinha, queria esse padrinho. Isso. E não se tem a verdadeira noção da importância Justamente. na nossa vida sobre o batismo. Isso. O batismo, ele, na verdade, é uma presença de Deus na nossa vida, não é apenas um símbolo. É uma presença, é o Espírito Santo que move a igreja, que move a cada um de nós. Você disse, né, que às vezes as pessoas se prendem a esses detalhes. Acontecem umas coisas interessantes que às vezes assim, vai se escolher o padrinho ou a madrinha, às vezes fala, eu vou chamar o meu patrão, a minha patroa. De repente aquela pessoa sai da empresa, briga com aquela pessoa, depois as pessoas vêm com aquela pergunta, padre, posso escolher novos padrinhos? Veja aí, não tem como, né? Então assim, é o que você disse. Chamar padrinhos para fazer parte ali da vida de uma pessoa é chamar pessoas engajadas, pessoas comprometidas, no sentido de ajudar aquela criança a viver uma vida oracional, introduzir aquela criança na fé. Então, a função dos padrinhos, ela se torna muito importante, porque o padrinho é chamado também a ser testemunha de Deus na vida daquela criança. Então a gente tem que pensar bem em quem vai escolher, Com tem certeza. que fazer parte da nossa vida. Sim, e eu digo assim, fazer parte da nossa vida, a gente fala da intimidade. E o Espírito Santo, ele nos leva a essa intimidade com Deus. E uma coisa bela que o Espírito Santo faz em nós, ele não apenas nos abre as coisas espirituais, mas é o Espírito Santo que nos leva a amar as pessoas ao nosso lado. Igual diz a carta a Tiago, né? Ele diz assim, olha, não adianta eu buscar a Deus se eu não tenho uma fé testemunhada. São Paulo, quando ele escreve a 1 Coríntios 12, né? 13, melhor dizendo, ele vai dizer o que é o amor. Veja, ainda que o meu corpo fosse entregue a chamas, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. O que o amor de Deus faz em mim? O amor de Deus me leva a perdoar, a desculpar, a compreender as pessoas. E Paulo vai dizer ao final de tudo vai permanecer apenas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. E o Espírito Santo é chamado de amor-dom, porque o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Olha que bonito. Esse amor do Pai e do Filho que é derramado sobre as nossas vidas para que a gente tenha uma vida na graça. Como eu estava dizendo, a vida na graça o que é? Eu buscar a Deus, mas é olhar para aqueles que estão ao meu lado. Isso é uma coisa muito bonita que a teologia nos ensina. Eu vou convidar o pessoal de casa para participar com a gente do nosso programa. É só no YouTube, @Rede Vida ao Vivo Oficial, e mandar uma pergunta aqui para o Padre Jesus. O senhor falou de dons. Quais são os dons? Olha, Isaías no capítulo 11, ele vai falar sobre os dons infusos. O que são dons infusos? São dons que a gente recebe no nosso batismo. Infusos vem do prefixo in, que significa dentro. Deus coloca esses dons dentro de você. E para que servem esses dons infusos, Ana? Para a nossa santificação. Então, quais são eles? Ali a gente vê em Isaías 11. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, são dons que vão nos ajudar no dia a dia a viver uma vida mais verdadeira diante de Deus. Por exemplo, a sabedoria. É muito interessante no contexto bíblico. Certa vez, Salomão em oração, numa conversa com Deus, Deus fala para ele, veja, o que você me pedir, eu vou te dar. E ele fala assim, eu quero a sabedoria. Olha que interessante. E Deus fala assim, porque você pediu isso, eu te abençoarei com muitas coisas. Então a sabedoria, ela é muito importante para nos conduzir. Não adianta a gente ter uma boa inteligência, um bom intelecto, mas se a gente não tem sabedoria, a gente se perde. O entendimento, de entender as coisas que nos acontecem. Quantas pessoas às vezes passam pela morte de um ente querido, não conseguem compreender? Então, quando eu estou na presença de Deus, eu com humildade o busco, ele vai me ajudando a entender as coisas que eu não consigo compreender. E tem como a gente reforçar a presença desses dons nas nossas vidas? Sim, a vida oracional,
é o que faz com que esses dons eles vão cada vez mais se manifestando em nossa vida. É como, por exemplo, a gente vai à academia. Por que a gente vai à academia? Para a gente exercitar os nossos... Eu vou falar a verdade, eu vou muito obrigada por poder levantar da cama, padre. Justamente. É difícil, não é? É difícil, A vida é uma penitência. Isso, e a vida oracional também não é fácil. Quantas vezes a gente vai rezar e a gente às vezes não tem força, não está motivado, mas eu preciso fazer o esforço de estar ali diariamente para que eu possa crescer naquilo. Então, os dons, na verdade, eles vão crescendo à medida que eu vou ali exercitando-os. Veja, quando eu me coloco na presença de Deus, eu falo, Senhor, estou passando por uma situação, me dê sabedoria. Então veja, esse buscar, Jesus fala muito isso no Evangelho, pedi e vos será dado, batei e será aberto, todo aquele que procura há de encontrar. Então nós temos que buscar. A vida oracional, eu digo para as pessoas, não é uma mágica. Às vezes a gente acha assim, que é uma mágica. Eu vou pedir num passe de mágica vai acontecer tudo. Não. Na teologia nós temos um conceito que diz assim, a vida é um dom, mas é tarefa nossa cuidar desta vida que nos foi dada por Deus. Então, como eu tenho cuidado da minha vida, como eu tenho exercitado estes meus dons? Como eu estava dizendo, os dons infusos, eles são para que eu possa viver uma vida mais em Deus. Eles servem para que eu possa me aprimorar. Por exemplo, o dom do conselho. Veja, para que eu possa, às vezes, dentro de casa, aconselhar o esposo, a esposa, os filhos. Hoje a gente tem tantos contextos com os filhos. Veja, qual a melhor forma? Senhor, me ajuda, me inspira. A fortaleza, para que a gente possa se fortalecer diante de Deus, para que a gente, diante das coisas que a gente passa, a gente não esmoreça. O dom da ciência, a ciência de conhecer as coisas de Deus. A gente tem que ter sede de Deus. O salmista diz isso, olha, eu tenho sede de Deus. Minha alma, como diz aquele salmo da quarta, minha alma suspira por vós. Santo Agostinho dizia muito isso, Ana. Veja, eu sempre busco por alguma coisa. E essa coisa que eu busco é um amor eterno que não passa. E às vezes a gente se prende nas coisas temporais. Eu amo tanto aquela pessoa, de repente há uma decepção num relacionamento, num namoro. Então a nossa confiança primeira deve estar em Deus. Muitas vezes a gente deposita muito no outro, Sim. pouco na gente e Sim. migalhas em Deus. Justamente. Olha quando Jesus sintetiza o decálogo, os 10 mandamentos. O que ele vai dizer? Ama teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Então ele já pressupõe que você esteja se amando. Primeiro é em Deus. E esse amor de Deus vem sobre nós, nos fortalece, vai curando o nosso coração. Então a gente também é capaz de amar o outro da mesma forma que Deus nos ama e nos perdoa. Isso é muito importante e bonito, e é bom o senhor reforçar como um padre, porque a gente sabe que tem muita gente em sofrimento. Sim. A depressão é uma doença gravíssima, Sim. Silenciosa. Verdade. E que as pessoas, elas deixam de se amar, elas deixam de querer viver, elas Sim. depositam muitas coisas nos outros. Sim. E deixam de se cuidar. Sim. E isso é importante, essa força da fé, do Espírito Santo que o senhor Sim. falou, para esse resgate, para essa ajuda. Sim. A gente precisa entender, primeiramente, eu sempre digo isso para as pessoas que me procuram, que nós não somos perfeitos. Só Deus é perfeito. Então, quando eu tomo consciência da minha limitação, que eu sou imperfeito, eu não vou querer resolver todas as coisas ou pegar o problema dos outros para mim. Porque o problema também dentro da depressão é como você disse, eu coloco as minhas esperanças no outro, eu coloco toda a minha vida na mão do outro e de repente se o outro me decepciona, o que sobra para mim? O meu vazio, porque tudo aquilo que eu tinha de bom eu depositei naquela pessoa. Não é que a gente não tenha que amar as pessoas, como a gente dizia há pouco. O mandamento nos fala, ama a Deus, mas ama o próximo como a ti mesmo. É uma das coisas muito interessantes na psicologia analítica de Jung, que ele fala sobre isso. Veja, como eu chegar ao meu eu mais profundo? O que é meu eu? O meu eu é, por exemplo, a Ana. É a Ana que decide vir trabalhar, é a Ana que decide fazer os seus afazeres. Então, o eu é o lugar mais sagrado onde você e Deus está. Onde nenhuma situação externa vai te abalar. E muitas pessoas, elas desprotegem esse eu mais profundo. É quando elas ficam na superficialidade
ou simplesmente nas coisas que tiram a paz. Uma das coisas que mais nos afetam é a afetação. O que é afetação? Veja bem, se lá na infância eu senti que os meus pais não deram muita atenção para mim, que as pessoas nunca foram presentes, nunca confiaram em mim. Então, veja, esses afetos feridos lá de trás, eles são trazidos para a vida adulta. E Jung, na teoria dele sobre a individuação, ele diz uma coisa muito bonita. Ele fala assim, olha, o que é o processo de individuação? De eu me compreender, de eu chegar ao self, ao esse eu mais profundo. E como eu chego nele? Entendendo que tudo que me acontece, os sofrimentos, as alegrias, elas são como degraus para me levar a um lugar. Então, se me acontecer uma coisa ruim, não fica murmurando. O Padre Léo da Canção Nova, ele fala uma coisa muito bonita. Não murmura, porque o murmúrio é um louvor do inimigo. Mas o que é, de fato, viver na graça? É aquilo que Santo Tomás fala. Mesmo do mal, Deus pode tirar um bem maior. E é isso que Deus faz a todo momento, quando a gente confia a Ele. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já porque tem muito papo aqui com o Padre Jesus e você pode participar e mandar a sua pergunta. Até daqui a pouco. Voltamos agora ao vivo nesta sexta-feira no Frente a Frente, que eu recebo o Padre Jesus e a gente já tem pergunta, Padre. Vamos ouvi-la? Vamos. Paz e bem. A comunicação é cada vez mais influenciada pela inteligência artificial e a necessidade de redescobrir o encontro humano em sua própria essência. Padre, qual é o caminho da evangelização no contexto de uma cultura cada vez mais digital? A cultura digital, ela nos permitiu chegar a novos areópagos, né? São Paulo mesmo, quando ele está pregando aos gregos, ele, diante de um Deus que chamava um Deus desconhecido, ele usa aquela oportunidade para dizer, olha, esse Jesus que eu vos prego, que foi crucificado e ressuscitou, é esse Deus desconhecido que vocês não sabem. Então, a tecnologia, a informação, a internet, Ana, permitiu-nos chegar a muitos lugares que, às vezes, a gente não conseguia chegar. Uma coisa é nós evangelizarmos dentro das nossas igrejas, mas através da televisão, por exemplo, né, como a Rede Vida, o canal da família, uma pessoa zapeando o canal, de repente pode se deparar com a nossa entrevista e ao ouvir a nossa entrevista, encontrar ali uma evangelização que possa levá-la ao conhecimento de Cristo. Eu, por exemplo, faço lives no meu Facebook semanalmente, grupos de oração e também... O senhor lembra o Facebook do senhor para passar aqui? Jesus Aguiar. Jesus Aguiar, o pessoal poder acompanhar. Isso, e também no meu Instagram, eu também tenho YouTube, né? É só procurar lá, Jesus Aguiar, Padre Jesus Aguiar. Então, assim, além dessas lives, eu tenho um programa semanal na rádio. E quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que às vezes não tinham uma vivência muito grande com a fé. E a partir de um programa como este, né, uma live, pela rádio ou pela TV, as pessoas têm esse contato. Então, como diz o Luiz Antônio, é um meio muito importante a ser explorado, né? Rompe barreiras? Rompe. Faz ser ouvido, chega a quem muitas vezes não tem nem possibilidade de locomoção para ir até uma igreja? Sim, houve muitos testemunhos assim que diante de visitas que eu fiz a hospitais, a casas de pessoas que estavam acamadas, e as pessoas diziam assim, padre, eu estava doente, mas eu assisti a live do Senhor da Missa que o senhor transmitiu. Então olha como que também a comunicação é uma forma de evangelizar. E se faz urgente em nossos tempos, porque muitas pessoas ainda estão distantes de Cristo. Então, quando nós usamos esses meios de comunicação de uma forma positiva, porque também tudo pode ser usado para o bem e para o mal, mas quando usamos nesse propósito, nós colhemos muitos frutos. E nós temos perguntas. Olá, meu amigo padre, como faço para sentir a presença da Mãezinha Virgem Maria de Fátima? É rezando o terço? Gilivane dos Santos Lopes. Obrigada, Gilivane. Então, Gilivane, nós sentimos a presença de Nossa Senhora. Hoje eu até falava um pouco disso na missa que eu celebrei às 19 horas. Nossa Senhora, ela foi ouvinte e praticante da palavra.
Então, quando eu sigo os passos dela, ouvindo a Jesus e praticando a palavra dele, eu estou fazendo uma experiência. A Lumen Gentium, por exemplo, um documento do Concílio Vaticano II, no capítulo 8, vai dizer assim, ó, Maria é o modelo, é o arquétipo de ser humano querido por Deus. O que a Lumen Gentium quer dizer? Aquilo que Nossa Senhora foi na servidão, ela fez a vontade de Deus, ela escutou a vontade de Deus, ela serviu o seu filho. Veja, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, fazendo isso, nós estamos vivendo ali, com certeza, uma experiência com a bem-aventurada Virgem Maria. Que lindo. Vou voltar um pouquinho aqui do senhor falando da comunicação, aproveitando a pergunta do Luiz Antônio. É uma maneira de chegar até os jovens, já que hoje a presença do jovem está na rede social. O jovem consome streaming, consome rede social. Sim. É uma maneira da igreja poder levar o seu ensinamento a quem muitas vezes não quer ir até a igreja, não quer esse ensinamento, mas ele é captado ali e começa a ver a importância de ir ao templo? Sim. Hoje, por exemplo, há muitos estudos na área da comunicação que falam sobre a questão da atenção. O jovem gosta de coisas muito rápidas. Ele não tem tempo para ficar vendo um vídeo de meia hora, de 40 minutos. Então, os reels, né, que nós temos nas redes sociais são maneiras breves da gente levar o evangelho. Como eu estava dizendo, eu faço as minhas lives no Facebook e também mando para a rádio. No meu Instagram, eu geralmente faço um recortezinho de uma reflexão com uma canção, com uma música, para nessa tentativa de chegar até os jovens. E também já tive testemunhos de pessoas que falam assim, olha, padre, eu não vou muito à igreja, mas eu gostei daquela música. Aquela música me falou o coração, gostei daquela reflexão. Então, é uma subforma de evangelizar. É lógico, nós cristãos, católicos, sacerdotes, nós primamos pelos sacramentos. Mas eu digo assim, o Espírito Santo trabalha também de outras maneiras das quais a gente nem imagina. Então, nesses pequenos vídeos, nas canções, o Espírito Santo toca, porque o jovem gosta de música, o jovem gosta de algo que lhe faça refletir. O jovem é muito sincero. E é muito interessante que, quando nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, Santo Agostinho diz assim, ó, na vida eu encontrei muitas pessoas que gostam de enganar, mas jamais encontrei alguém que quisesse ser enganado. Então, o que buscamos? A verdade. E o jovem busca a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele ouve uma pregaçãozinha ali mesmo de 3 minutinhos, uma canção, veja, Deus pode fazer muito. Por isso, a gente não pode desistir de evangelizar. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a gente precisa, de fato, sermos ousados. É por isso que é importante momentos como este. Com certeza, e vocês fazem um grande trabalho na evangelização, a Rede Vida, o Canal da Família. Eu vejo pelos programas que vocês têm, Ana, muitos testemunhos. O Terço, esse programa de entrevista, o programa do Dalcides, quantos programas que falam sobre a vida humana. Então, vocês tratam a parte emocional, mas levam a espiritualidade. É isso que precisamos. E falando em vida humana e espiritualidade, vamos falar desta obra. Dá para mostrar aqui, meninos? O que o senhor quis transmitir nas linhas, nas páginas desse livro do senhor? Conta pra gente. Esse livro, Ana, é o meu último livro, né? Eu tenho 4 livros, esse foi o último que eu lancei. Cura Interior, transfigurando os sofrimentos em alegrias pela ação do Espírito Santo. Então, o que é a cura interior? A cura interior é nós permitirmos que Jesus, através da sua divina misericórdia, pela ação do Espírito Santo, possa curar aquilo que está ferido na nossa história. Então, nesse livro, eu vou trabalhando esses aspectos do perdão na vida humana, das coisas que nós passamos e que às vezes a gente não soube aceitar, questões relacionais da vida matrimonial, questões ligadas ao luto. Quantas pessoas que não conseguem superar a dimensão do luto? Então, assim, nós todos passamos por traumas. Não existe pessoas que não passaram por traumas. Trauma geralmente é algo que nos marcou de forma negativa, ou porque nós buscamos, ou porque coisas nos aconteceram. Então, assim, desde o início nós somos marcados. Hoje se estuda muito isso, até mesmo diante do processo da fecundação, às vezes a gente já carrega algo filogenético, que veio ali geneticamente, na hereditariedade.
Às vezes no processo da gestação, uma pessoa que estava sendo gestada e de repente o pai e a mãe passando por uma dificuldade, disse, olha, eu não queria ter esse filho, nós já temos bastante. Aquilo inconscientemente já vai influenciando a criança. E às vezes ali no processo da infância, a criança já começa a sentir-se rejeitada pelo pai, pela mãe. Então olha quantos traumas nós carregamos. E quando a gente traz a espiritualidade, a fé para este contexto, nós permitimos então o quê? Que Jesus nos ajude a perdoar aquilo que doeu em nós. Mas perdoar é esquecer? Se a gente perdoa, a gente tem que esquecer? Eu penso assim, que perdoar, eu acho que não é uma coisa humana, é algo divino. E eu penso justamente nisso quando nós olhamos para a cruz. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus falava, Liana? Que as maldades que foram destinadas a ele, pelas pessoas que não o reconheceram, por que as pessoas fizeram aquilo? Talvez porque estavam feridas internamente. Então, na cruz, ele nos ensina assim, olha, o que fizeram de mal para ele foi certo? Não, não foi. Mas mesmo assim, ele vai dizer, Pai, dá força para que eu perdoe. Então, muitas vezes, a gente não tem forças para perdoar. Muitas vezes, aquilo que nos aconteceu dói demais, dói na alma. Mas é o exercício de todos os dias eu pedir a graça de Deus, como diz Santo Tomás de Aquino. Aquilo que eu não consigo pela minha natureza, eu consigo pelo sobrenatural, pela graça. Então, a graça de Deus vem em meu auxílio e me ajuda, então, a vencer aquela situação. E para quem consegue perdoar o outro, mas não se perdoa, aquela cura interior, como que a fé, junto com a medicina, como aliar tudo para conseguir isso? Essa cura interior, que a gente vê muita gente precisando da cura interior. Isso é verdade. Hoje é interessante que a neurociência, que ela estuda a questão do sistema nervoso e do cérebro e suas reações emocionais, existem muitas pesquisas, muitos artigos científicos que já falam que quando eu busco pela fé, Ana, isso causa um alívio no meu estresse. Assim como as coisas negativas, as preocupações descarregam em nossos corpos doenças psicossomáticas, a espiritualidade, quando eu busco a Deus, ela causa alterações no meu fisiológico, no meu emocional. E essa situação, como você bem colocou, às vezes a pessoa não se perdoar. Por que a gente não se perdoa? Porque às vezes a gente acha que aquilo que nos aconteceu lá atrás, em outro período, foi algo que não merece reparação. Agora eu penso assim, veja, se você era uma criança, se você era uma adolescente, eram outros tempos, você não tinha toda a maturidade que você tem hoje, o conhecimento, as informações. É justo você julgar a sua infância, a sua adolescência com o pensamento de hoje? Então, quando a gente olha para Cristo, pela dimensão da fé, o que o profeta Isaías fala sobre o servo sofredor? Ele já carregou sobre si nossas culpas, nossas feridas, nossas enfermidades, e na cruz ele nos perdoou. A gente é muito punitivo com a gente. Aí o poder do pensamento, se a gente começar a vibrar numa outra energia, o senhor acredita que é um impulso, uma ajuda para sair do buraco? Sim. Veja, como você disse, né? Às vezes a gente pensa muitas coisas negativas. É comum do ser humano. Olha o que São Paulo diz. Quantas vezes eu deixei de fazer o bem que eu queria para fazer o mal que eu não queria? E aí a gente se depara com o mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? É esse mal que nós carregamos, essa propensão às coisas negativas. Você vai fazer uma atividade. Eu acho que não vai dar certo. Vou fazer um passeio, mas será que vai dar tudo certo? A gente parece que tem essa tendência, é o que você disse. Quando a gente coloca o nosso pensamento na outra frequência, que é a busca da oração, da espiritualidade, nós vivemos uma experiência profunda. Talvez você já tenha ouvido isso. Quantas pessoas que ao rezar o terço dizem assim, nossa, eu comecei a rezar o terço, me deu um soninho, eu acabei dormindo. Sim. O que é isso? É a força da espiritualidade. A espiritualidade é quando você consegue entregar ali tudo o que você está vivendo, suas dores, seus sofrimentos, suas dificuldades, nas mãos de Deus. Então, quando você consegue fazer esta entrega, o que nós começamos a vivenciar? Nós começamos a vivenciar uma transformação. Porque assim como você entregou a Deus os seus problemas, Ele também entrega a você uma vida nova.
Em Cristo somos novas criaturas, de São Paulo, né? Padre, o senhor é padre e psicanalista. É. Como que ajuda o senhor a atender, curar e ajudar quem lhe procura? Sim, eu sempre procuro pensar assim, essas questões dessas outras especializações que eu fiz, eu não fiz com a pretensão de abrir um consultório ou de ter uma parte terapêutica separada, não. É justamente pegar essas especializações e me ajudar no meu trabalho sobre a fé. Então, quantas pessoas que às vezes chegam, Ana, com certas situações e elas atribuem isso ao poder do mal. Olha, padre, eu acho que aconteceu isso daí, tal, e sempre joga, porque é fácil a gente jogar a culpa em alguém. Mas, às vezes, a pessoa passa por alguma situação. Por exemplo, Freud, quando ele cria a psicanálise, ele que foi o criador, ele trabalha um conceito muito interessante de prazer e desprazer. Então, por exemplo, tem uma fala que ele diz assim, a criança, quando ela é pequena, ela começa a chorar. Qual que é a intenção dela? Que a mãe possa amamentá-la. E quando ela acaba de se amamentar, ela dorme. Então, isso é um princípio do prazer. Ela se sentiu feliz porque ela conseguiu o que ela queria. Mas se de repente ela começa a chorar e a mãe não dá o que ela quer, ela vive o desprazer. Então, isso acompanha a nossa vida toda. Por exemplo, quantas vezes a gente quer que uma coisa aconteça da nossa forma de pensar, mas de repente não aconteceu. Aí eu fico birrento, fico nervoso. Então isso me atrapalha, porque se eu não estou bem emocionalmente, se eu estou agitado, como que eu vou rezar? Fica difícil. Então você pegar essas ferramentas de outras ciências e ajudar no contexto da fé, para ajudar as pessoas nessa resolução, elas contribuem para que a pessoa tenha uma vida melhor. É o que todo mundo procura, é o que Justamente, todo mundo quer. a gente busca o bem-estar. O bem-estar. Tem mais pergunta. Padre, posso pedir para Deus curar a doença do corpo sem cuidar da alma? Cláudia Moraes. Olha, a gente vive uma totalidade. Nós não somos seres esquartejados. Nós temos um corpo, as emoções e a nossa espiritualidade. Então nós precisamos trabalhar um contexto do holismo, do todo. Então assim, não adianta eu pedir uma cura física, mas se eu não busco a cura da alma. Porque muitas vezes eu estou com alguma coisa física em decorrência porque minha alma está ferida. Se eu estou machucado, por exemplo, uma pessoa me fez algo, eu estou com muito ódio, muito ressentimento, um desejo de vingança, aquilo vai me fazer mal. Pode desencadear aí uma ansiedade, uma angústia, uma opressão, a minha cabeça ficar toda ali confusa. Então, quando Jesus vem nos curar, ele vem curar-nos no ser integral. Em João 3,16, vai falar qual foi a missão que o Pai confiou ao Filho. De tal forma, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que tudo nele crer seja salvo por ele. Então, a salvação é integral. Jesus quer nos salvar em nossa totalidade. Temos que tomar cuidado com os sentimentos que nós colocamos nos nossos corações e emanamos, então. Com certeza. O coração, dentro do contexto bíblico, ele é sede. Paulo vai dizer, nós somos templos do Espírito Santo. Como que você gosta que a sua casa esteja toda desorganizada ou toda arrumadinha? Nós queremos as coisas organizadas. Então a gente precisa jogar fora aquilo que nos faz mal. Eu brinco com o pessoal, sempre falo assim, ó, imagina o rio. O rio ele segue um percurso, a correnteza vai. Eu falo, joga no rio. Aquilo que não é bom, imagina você jogando tudo ali no rio e deixando ir embora. Olha, provações todos nós passamos. O sofrimento é inerente à condição humana. Todos nós passamos pelo sofrimento. A diferença é como nós lidamos com ele. Há pessoas que, diante do sofrimento, elas têm a capacidade de buscar a Deus, de entregar aquelas pessoas que as feriram. Tem outras que, diante do sofrimento, buscam a vingança. E é nesse contexto que você estava dizendo que o coração, a alma fica carregada. E, de repente, Ana, quantas vezes assim eu já ouvi isso? A pessoa dizia assim, padre, eu fui tão bom, eu fiz tantas coisas boas, mas eu fui injustiçado, cometeram ingratidões comigo. A partir daquele dia eu falei, a partir de hoje eu não vou ser mais bobo, não vou ajudar mais ninguém. E eu falei assim, e no que você se transformou? Muitas vezes a pessoa deixou de ser quem era ela para se transformar em quem ela não era. Então não deixe que os outros mudem a sua natureza. Isso é muito importante da gente aprender.
E com essa mensagem linda, a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, fica aqui com a gente. Mande a sua pergunta para o Padre Jesus Aguiar, que a gente volta já já. Voltamos com Frente a Frente nesta sexta-feira, ao vivo, com o Padre Jesus Aguiar. Padre, a gente já volta com pergunta de casa. Dizem que as doenças do corpo são causadas pela doença da alma. O que dizer em relação às crianças que não têm maldade? Quem mandou a pergunta foi o José Antônio Rodrigues do Ceará. Um abraço para o pessoal do Ceará. Então, José Antônio, a questão aqui não é só a questão de maldades, né? Porque os processos que nos levam a certas enfermidades pode ser de ordem física, naturalmente. De repente pega uma gripe, a criança pega uma gripe, não é por causa da maldade que ela pegou uma gripe. Mas assim, desde cedo, de repente, quantas crianças que hoje passam aí por um processo de ter transtornos ou passaram por alguma situação que lhe geraram fobias, medos. Então, veja, esses medos podem desencadear certas ansiedades nas crianças. Então, veja, as enfermidades físicas ligadas às questões emocionais não está diretamente ligada à questão da maldade, mas, de repente, por processos que a criança passou e ela foi vivendo ali ao longo da sua vida, né? Não podemos esquecer que nós passamos por uma pandemia, Com onde certeza. as crianças ficaram isoladas, foram tiradas do convívio da escola, da família, usaram máscaras, passaram por tudo que nós adultos com mais maturidade e conhecimento Sim. passamos, e elas não, sem maturidade tiveram Sim. que passar por tudo aquilo. E eu percebo uma coisa assim, a gente tem que pensar, a criança tem muita energia. Então, como você disse, teve um processo de pandemia, as crianças não podiam sair para brincar. Então, essa energia, ela fica parada. Então, a criança, às vezes, fica muito agitada, tem dificuldade para dormir. Então, assim, entender esse lado também é muito importante, para a gente não atribuir uma questão do mal. Olha, a criança está ali por conta disso. Não, existem processos psíquicos que influenciam o comportamento da criança, que fazem com que a criança passe por processos de provações ali, de enfermidades também. E a gente tem mais uma pergunta, agora da nossa amiga aqui da Rede Vida, a jornalista Andréa Bonatelli. Boa noite, Padre Jesus. O que significa ser exorcista num mundo tão conturbado como hoje? Então, a função do exorcista, na minha diocese eu sou também padre exorcista, às vezes as pessoas assistem os filmes de terror e generalizam, né? Uma coisa assim que acham que o exorcismo só está ligado a essas questões. Então, assim, muitas pessoas me procuram no dia a dia, Ana, para esclarecer. É interessante, chegam umas pessoas e falam, padre, eu vim aqui porque eu preciso de um exorcismo. E este é o momento. Ótima pergunta da Andréia, para o senhor poder esclarecer e quebrar alguns tabus, Isso. mitos que tem sobre o exorcismo. Sim. O exorcismo, na verdade, como que é primeiramente escolhido um padre exorcista? O bispo faz uma licença, escolhe um padre para acompanhar, para discernir. Então, nem todo aquele que vai em busca do padre para buscar uma direção significa que está possuído por algum espírito do mal. Às vezes, as pessoas enfrentam algumas dificuldades no dia a dia, passam por alguns transtornos, e às vezes a pessoa atribui ao mal, porque isso é muito fácil. Olha, eu acho que é o inimigo que está agindo. Nós somos tentados. Ontem mesmo na liturgia de São Marcos Evangelista, a primeira carta de Pedro falava sobre isso. Revestivos de humildade. O inimigo fica nos rondando como um leão que quer nos devorar. Então, ser tentado é algo do dia a dia. Às vezes a pessoa é tentado a querer ser melhor do que o outro, nós somos tentados às vezes a querer muito dinheiro, poder. Então, isso são obras do maligno, né? De querer sempre nos levar aos caminhos contrários de Deus. Mas o exorcismo, quando a gente diz assim, um exorcismo maior, quando ele acontece, ele, primeiramente, é encaminhado a pessoa para os profissionais da saúde, para um psicólogo, para um médico psiquiatra. E depois de ter eliminado as possibilidades ali, talvez, de sintomatologias que a pessoa tem, aí sim que é encaminhado para um padre exorcista que sobre uma autorização do bispo, se faz esse exorcismo maior. E geralmente assim, por exemplo, na minha diocese, nunca eu tive um caso desse tipo.
Já tive casos assim de pessoas que passaram por opressões, angústias profundas, de rezarmos pelas pessoas, mas nunca ter feito um exorcismo maior, que é um caso quando a pessoa está possuída mesmo pelo mal. Que pode existir. Que pode existir, que é uma coisa muito rara, entende? Então, assim, o exorcismo, na verdade, ele existe para livrar a pessoa de um sofrimento do mal, no caso de uma possessão, como eu estava dizendo. Mas muitos casos que as pessoas buscam, procuram, são muitos casos ligados às dimensões emocionais feridas. Uma das coisas assim que eu sempre digo procure trabalhar o perdão, procure trabalhar a amorização, porque o ódio faz com que nós desenvolvamos sentimentos muito ruins, Ana. E às vezes a pessoa ela se sente muito oprimida diante de coisas que ela mesma procurou para si própria. É lógico, existem casos que podem acontecer, alguém pode ter feito algo para alguém ter buscado alguma coisa, pode, mas assim, durante todo esse tempo nunca tive um caso especificamente assim de uma possessão, né? Tem um estudo, um trabalho, como que funciona? O senhor falou que é escolhido o padre, mas aí o senhor passa por um treinamento, um estudo, para poder realizar esse tipo de trabalho, para ser um padre exorcista? Veja, antigamente, né, não havia nenhum tipo de estudo. O bispo, na verdade, o direito canônico pede que o bispo faça uma licença, escolha um padre com algumas virtudes para fazer esse tipo de trabalho em nome do senhor bispo. Mas veja, depois que o padre Gabriele Amorti, que era um padre ali, exorcista do Vaticano, atendeu muitos casos, publicou muitos livros, foi criada uma associação internacional dos exorcistas, que geralmente eles partilham casos, têm informações com médicos psiquiatras, com várias áreas do saber. Uma das questões que me levou, por exemplo, a fazer especializações na área da psique, em psicologia e sexualidade, na área da psicanálise, que eu estudei também espiritualidade, filosofia clínica, foi justamente também me inteirar dessas questões psíquicas para que na hora de um atendimento tivesse um discernimento, para ver se aquilo que a pessoa estava apresentando realmente era algo espiritual ou algo emocional. Então a gente tem que ter um discernimento muito claro. A CNBB publicou um subsídio, eu até anotei aqui, CNBB, Exorcismo, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais, Subsídios Doutrinais número 9. É um ótimo livro. Quem quer se inteirar sobre esse assunto, como buscar, como entender o que é o exorcismo, quais são as possibilidades, compre esse subsídio. Ajuda a esclarecer muito. Porque no início do século, século XX, existiam muitas pessoas que apresentavam essas questões. Mas, por exemplo, com o avanço das ciências, a psicanálise, a própria psiquiatria, a antropologia, a parapsicologia, essas ciências ajudam muito a interpretar a vida do ser humano, para ajudá-lo a discernir sobre se eram realmente questões psíquicas ou espirituais. Então, sempre é feito com muito discernimento, Ana. Como que nós podemos nos proteger dessas influências? A melhor forma é a gente buscar os sacramentos. Eu procuro sempre dizer para as pessoas, o melhor exorcismo é a confissão. Por quê? Quando a gente se confessa, o que você está colocando ali diante da confissão? Aquilo que angustia a sua alma, aquilo que pesa sobre a sua consciência, aquilo que te faz sofrer. Então, quando você confessa, como disse o Papa Francisco, a confissão não é um tribunal. Ninguém está indo ali para ser julgado, mas ao contrário, para colocar diante da cruz do Senhor as suas dores, seus sofrimentos. E o que a gente recebe de Cristo? O perdão e a paz. Olha que coisa bela. Quando a gente é perdoado, a gente se sente livre de tantas coisas que nos oprimem. E outra questão também muito importante dentro da vida sacramental, de se proteger, ir à missa. Eu gosto muito de uma história que é contada sobre a vida de São Cipriano. Antes da sua conversão, ele era um bruxo, um mago, e ele praticava muitos trabalhos espirituais.
E na região dele havia morrido uma pessoa também que mexia com as mesmas coisas e ele herdou toda aquela bagagem, os livros daquela mulher e se tornou a pessoa mais poderosa da época. Então vai dizer que um conde da época o procura e diz assim, ó, pode fazer o maior trabalho para que eu tenha aquela moça para mim. Ele queria casar-se com uma moça. Vai dizer que ele faz uma invocação, invoca o próprio demônio e ele volta e diz, olha, contra aquela moça eu não posso nada. E ele pergunta, por quê? Porque ela comunga Jesus na Eucaristia todos os dias. Então, a partir daquele dia, ele fala assim, peraí, se tem alguém mais poderoso que você, eu quero servir essa pessoa. Então, ele se converte e começa a servir a Jesus como o único Senhor da sua vida. E a partir dali, ele vive o martírio depois. Então, assim, qual que é a melhor forma de se proteger? Buscando a vida sacramental, a vida oracional. O padre Gabriele Amorti, que era o exorcista oficial do Vaticano, dizia assim, olha, cada Ave Maria que você reza, você destrói as insídias de Satanás. Eu, particularmente, além da liturgia das horas, eu gosto, antes de dormir, a última oração é rezar o terço. Por quê? Tudo aquilo que eu vivi durante o dia, apresentar a Nossa Senhora, porque ela foi elevada acima dos anjos e dos santos. Foi Deus quem a escolheu para ser mãe do Filho seu. Então, ela tem um poder muito grande na vida de nós cristãos. O senhor acha que tem muitas pessoas ainda que vê essa palavra, ou o ato de falar um padre exorcista com os olhos meio assim, mas o que será que ele faz? Mas o que será que isso significa? Isso. Essa rejeição, isso. O senhor acha que a tem palavra é assim, justamente como eu estava dizendo, pelos filmes, pelas coisas que se vê, parece... Os filmes são... entre aspas, vou usar uma expressão, dá a impressão que a gente é um caça-fantasmas. Mas é porque ele tem que vender uma história, uma Sim. coisa. Então, tudo é super valorizado. Sim. Então, as pessoas têm, às vezes, esse preconceito. Eu, por exemplo, eu nem costumo dizer que eu sou padre exorcista, porque as pessoas criam toda uma fantasia ao redor disso. Mas a coisa mais importante dentro desse trabalho é a orientação. Orientar a pessoa para uma vida oracional, orientar a pessoa para uma vida de confissão. Às vezes a pessoa está enferma, ali atender a pessoa, ungí-la com o sacramento da unção dos enfermos, encaminhá-la para a Sagrada Eucaristia, para a missa. Isso, de fato, Ana, é o que a gente precisa sempre anunciar, não somente o padre exorcista, mas todos os cristãos, é que Jesus é o Senhor da nossa vida. Oração Isso. e oração. Santo Agostinho dizia uma coisa assim, olha, se eu estou debaixo dessa luz, essa luz está me atingindo, então essa luz me alcança. O que acontece se eu fugir da luz? Ela não vai me alcançar, eu vou estar nas sombras. Então, busque a Deus. Se coloque na presença de Deus. Busque aquelas coisas que vão te santificar, não as coisas que vão te matar na alma e também vão fazer com que você perca ali o sentido da sua vida, né? Tem mais pergunta. Padre, como identificar uma pessoa possessa? Joana Pereira, de Sorocaba. Assim, são colocadas algumas questões, né, sobre identificação, mas não que isso seja um critério. Assim, às vezes eu tenho até medo de falar sobre isso, porque às vezes assim, você coloca os sinais de uma possessão, de repente a pessoa fala assim, nossa, minha vizinha está com isso, olha, então acho que ela está possessa. E não é bem assim, entende? Então, por exemplo, às vezes assim, um dos sinais, ter aversão às imagens sagradas, do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, aos sacramentais, água benta, falar línguas estranhas ou interpretar sem que a pessoa nunca tenha conhecimento daquela língua, justamente manifestar coisas ocultas. De repente, por exemplo, o padre está ali atendendo e a pessoa que está possessa falar o pecado do padre, por exemplo, um dos casos, né? De repente, uma pessoa, uma criança que não tem uma força física, de repente ela começa a levantar um banco, uma coisa que tipo assim, totalmente impossível para a força daquela criança naquela idade. Sobrenatural, entende? Mas, de repente, vamos supor, pode acontecer outros fatores fisiológicos, a pessoa, de repente, passa por uma histeria, que, de repente, ela pode também apresentar alguns tipos de situações parecidas. Então, assim, por isso que eu disse que eu não gosto muito de pontuar essas coisas, Sim. para que não haja uma rotulação. Não é porque, de repente, pode estar acontecendo um processo que se pareceu com isso. O padre já explicou que é isso. preciso um atendimento psicológico, psiquiátrico, médico. psiquiátrico.
é uma união entre igreja e Isso. medicina para assim se Justamente. chegar num resultado final que a pessoa precisa Isso. de ser exorcizada? que fala? Isso. Se eu, vamos supor, o psicólogo diante de um laudo dizendo, olha, psicologicamente falando, eu percebi que a pessoa não encontrei nada. Vai num psiquiatra e o psiquiatra vai laudar, olha, fez ressonância, não achou nada, passei um psicotrópico, não tive resultado. Diante da ciência, tudo que poderia ter feito foi feito, mas agora não tenho mais o que fazer. Aí sim, nesse caso, vai se analisar essa outra questão espiritual. Então, assim, é uma interdisciplinaridade. Sim. Não é uma coisa assim de achismo, de achar que a pessoa e a gente vai fazendo algo ali para constranger a pessoa. Precisa ter muito cuidado. Sim. Aqui nós estamos numa entrevista, o padre está pincelando e explicando para a gente, mas tudo é com muito cuidado e atenção. E a gente está terminando. Foi um prazer recebê-lo aqui. Quero que o senhor deixe uma mensagem final para quem acompanhou o nosso programa, nosso Frente a Frente nesta sexta-feira. Ana, foi um prazer estar aqui com você, a sua delicadeza, a sua simpatia, que trouxe muita paz. Eu confesso assim, né, eu estou acostumado já a conversar, mas a entrevista a gente fica meio temeroso. Você me deixou muito tranquilo, foi uma serenidade. A mensagem que eu quero deixar para você que nos acompanha busque uma vida de oração. Se de repente você está afastado da igreja, busque pelo Senhor. Às vezes a gente teve um desentendimento na comunidade, com algum irmão, alguma irmã, com um sacerdote. Veja, isso não é maior do que Cristo. Veja, Ele nos ensinou a perdoar. No meu livro que eu escrevi, A Cura Interior, eu falo muito sobre isso. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e o Espírito Santo mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Deus deixou em nós os seus dons e carismas. Então você é um filho amado, uma filha amada. Por isso busque pelo Senhor, porque o Senhor não desiste de você. Amém? Amém. Adorei receber o senhor. Muito obrigado por todo o ensinamento. O senhor reforçou que o importante é a gente orar, acreditar e vigiar. Muito obrigada. Com certeza. Deus abençoe, Ana. Amém. Este foi o Frente a Frente. Obrigada a você que ficou aqui com a gente nesta sexta-feira, toda a equipe da Rede Vida. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, um bom final de semana e tchau, tchau. Porque ela foi elevada acima dos anjos e dos santos. Foi Deus quem a escolheu para ser mãe do filho seu. Então ela tem um poder muito grande na vida de nós cristãos. O senhor acha que tem muitas pessoas ainda que vê essa palavra, ou o ato de falar um padre exorcista com os olhos meio assim, mas o que será que ele faz? Mas o que será que isso significa? Isso. Essa rejeição, isso. O senhor acha que a tem palavra é assim, justamente como eu estava dizendo, pelos filmes, pelas coisas que se vê, parece... Os filmes são... entre aspas, vou usar uma expressão, dá a impressão que a gente é um caça-fantasmas. Mas porque ele tem que vender uma história, uma Sim. coisa, então tudo é super valorizado. Sim. Então, as pessoas têm às vezes esse preconceito. Eu, por exemplo, eu nem costumo dizer que eu sou padre exorcista, porque as pessoas criam toda uma fantasia ao redor disso. Mas a coisa mais importante dentro desse trabalho é a orientação. Orientar a pessoa para uma vida oracional, orientar a pessoa para uma vida de confissão. Às vezes a pessoa está enferma, ali atender a pessoa, ungí-la com o sacramento da unção dos enfermos, encaminhá-la para a Sagrada Eucaristia, para a missa. Isso, de fato, Ana, é o que a gente precisa sempre anunciar, não somente o padre exorcista, mas todos os cristãos, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Oração Isso. e oração. Santo Agostinho dizia uma coisa assim, olha, se eu estou debaixo dessa luz, essa luz está me atingindo, então essa luz me alcança. O que acontece se eu fugir da luz? Ela não vai me alcançar, eu vou estar nas sombras. Então, busque a Deus. Se coloque na presença de Deus. Busque aquelas coisas que vão te santificar, não as coisas que vão te matar na alma e também vão fazer com que você perca ali o sentido da sua vida, né? Tem mais pergunta, padre. Como identificar uma pessoa possessa? Joana Pereira de Sorocaba. Assim, são colocadas algumas questões, né, sobre identificação, mas não que isso seja um critério. Assim, às vezes eu tenho até medo de falar sobre isso, porque às vezes assim, você
coloca os sinais de uma possessão, de repente a pessoa fala assim, nossa, minha vizinha está com isso, olha, então acho que ela está possessa. E não é bem assim, entende? Então, por exemplo, às vezes assim, um dos sinais, ter aversão às imagens sagradas, do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, aos sacramentais, água benta, falar línguas estranhas ou interpretar sem que a pessoa nunca tenha conhecimento daquela língua, justamente manifestar coisas ocultas. De repente, por exemplo, o padre está ali atendendo e a pessoa que está possessa falar o pecado do padre, por exemplo, um dos casos, né? De repente, uma pessoa, uma criança que não tem uma força física, de repente ela começa a levantar um banco, uma coisa que tipo assim, totalmente impossível para a força daquela criança naquela idade. Sobrenatural. Sobrenatural, entende? Mas, de repente, vamos supor, pode acontecer outros fatores fisiológicos, a pessoa, de repente, passa por uma histeria, que, de repente, ela pode também apresentar alguns tipos de situações parecidas. Então, assim, por isso que eu disse que eu não gosto muito de pontuar essas coisas, para que não haja uma rotulação. Não é porque, de repente, pode estar acontecendo um processo que se pareceu com isso. O padre já explicou que é preciso um atendimento psicológico, psiquiátrico. É uma união entre igreja e medicina para assim se chegar num resultado final que a pessoa precisa de ser exorcizada. Isso. Se vamos supor, o psicólogo diante de um laudo dizendo, olha, psicologicamente falando, eu percebi que a pessoa... não encontrei nada. Vai num psiquiatra e o psiquiatra vai laudar, olha, fez ressonância, não achou nada, passei um psicotrópico, não tive resultado. Diante da ciência, tudo que poderia ter feito foi feito, mas agora não tenho mais o que fazer. Aí sim, nesse caso, vai se analisar essa outra questão espiritual. Então, assim, é uma interdisciplinaridade. Não é uma coisa assim de achismo, de achar que a pessoa e a gente vai fazendo algo ali para constranger a pessoa. Precisa ter muito cuidado. Sim. Aqui nós estamos numa entrevista, o padre está pincelando e explicando para a gente, mas tudo é com muito cuidado e atenção. E a gente está terminando. Foi um prazer recebê-lo aqui. Quero que o senhor deixe uma mensagem final para quem acompanhou o nosso programa, nosso Frente a Frente nesta sexta-feira. Ana, foi um prazer estar aqui com você, a sua delicadeza, a sua simpatia, que trouxe muita paz. Eu confesso assim, né, eu estou acostumado já a conversar, mas a entrevista a gente fica meio temeroso. Você me deixou muito tranquilo, foi uma serenidade. A mensagem que eu quero deixar para você que nos acompanha busque uma vida de oração. Se de repente você está afastado da igreja, busque pelo Senhor. Às vezes a gente teve um desentendimento na comunidade, com algum irmão, alguma irmã, com um sacerdote. Veja, isso não é maior do que Cristo. Veja, Ele nos ensinou a perdoar. No meu livro que eu escrevi, A Cura Interior, eu falo muito sobre isso. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e o Espírito Santo mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Deus deixou em nós os seus dons e carismas. Então você é um filho amado, uma filha amada. Por isso busque pelo Senhor, porque o Senhor não desiste de você. Amém? Amém. Adorei receber o senhor. Muito obrigado por todo o ensinamento. O senhor reforçou que o importante é a gente orar, acreditar e vigiar. Muito obrigada. Com certeza. Deus abençoe, Ana. Amém. Este foi o Frente a Frente. Obrigado a você que ficou aqui com a gente nesta sexta-feira, toda a equipe da Rede Vida. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, um bom final de semana e tchau, tchau.